Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a lua cheia em Aquário que vai acontecer agora nessa madrugada, né, do dia 8 para o dia 9. Então, é no dia 9 de agosto, às 4h55 da manhã. Bom, aqui a gente vai ter uma lua em Aquário de casa 8, né, a casa de Escorpião, uma lua bem profunda, assim, bem intensa, um Sol em Leão, né, dentro da casa 2, Mercúrio em Leão, já encerrando, né, ele já tá, mais uns dias ele sai da retrogradação, mas ele ainda tá retrógrado, e a gente vai ter aqui um mapa de ascendente em Câncer com Vênus exatamente no ascendente, é uma Vênus que tá quase chegando em conjunção com Júpiter e com Sírius. No dia 12 a gente vai ter essa conjunção perfeita, tá? Mas ela já tá acontecendo, né? A Vênus está a 10 graus, Júpiter a 13 de Câncer, num ascendente a 10 de Escorpião. Me chama muito a atenção aqui que essa lua cheia é uma lua que somente conversa com o Sol, e o Sol somente conversa com a Lua. Aqui, assim, o, o contexto aqui que mais me chama a atenção é um contexto bem relacionado às amizades. A lua em Aquário, ela é uma lua que vai falar de amizades por si só, né? Porque Aquário vai falar das relações humanas, vai falar das amizades, e aqui uma lua em contato direto com o Sol e somente com o Sol. Tem aqui alguns outros contatos, mas eles são muito sutis, né? É a oposição de Sol e Lua aqui que está falando mais alto. Aqui é um contexto de amizade mesmo, tá? É um período que pode ser, ainda mais com essa retrogradação de Mercúrio, pode ser que a gente reencontre pessoas, pode, mas também, como a gente está com uma lua de casa de Escorpião, pode ser que a gente se dê conta de coisas. Não necessariamente que eu reencontre alguém, mas talvez eu solucione dentro de mim alguma questão que envolve amizades. Aqui a gente está falando de amizades, é, assim, aquelas amizades que atravessam, né, a vida, porque Aquário tem vários signos que vão falar de amizade, né, socializar, né? Mas o aquário, ele tá falando de uma maneira mais séria sobre as amizades, assim. Ele é um signo que leva as amizades a sério. E a lua cheia em aquário é o ápice, da temporada leonina, né? O sol em leão, a lua cheia em aquário. E leão é um signo que vai falar dos indivíduos, que vai falar do eu, né, a minha identidade, os meus gostos e as minhas preferências. E Aquário vai falar de eu compartilhando quem eu sou com alguém, com um amigo, sabe? Alguém que é, aceita a maneira com a qual eu, indivíduo, lido com o mundo. E mesmo assim, escolhe se relacionar comigo, contatar comigo, estar comigo nas diversas fases da minha vida. E aqui a gente está falando de algo que talvez, como a gente está falando aqui de casa 8, e um ascendente aqui, muitos pontos em câncer, né? É bem sensível, é bem emocional, é bem sentimental e ao mesmo tempo um pouco solitário, assim. Mas é um solitário da maneira aquariana. E Aquário, e parece um paradoxo, né? Porque Aquário vai falar das relações humanas e ao mesmo tempo ele fala de uma certa solidão. Porque a amizade aquariana, ela não é uma amizade grudada com o outro. Talvez pelo contrário, a amizade aquariana, ela somente se manifesta na distância. Eu, indivíduo, sigo a minha vida, tenho as minhas coisas, tenho a minha família, tenho a minha área afetiva, tenho a minha área profissional, eu tenho as minhas coisas, você tem as suas coisas e a gente se contata, a gente se conversa, mas eu não entro na tua vida, tu não entra na minha vida, tu não interfere num sentido.
assim, não é. O aquário, ele não tá falando de amizade naquele sentido das pessoas que moram, que estão sempre comigo, que estão sempre na minha casa, que a gente tá sempre se encontrando, que a gente tá sempre se vendo. Não. Aí é um outro âmbito, talvez aí a gente possa falar de gêmeos, tá? Mas o aquário não. Não, o aquário, ele tem distância, ele precisa de distância, senão não existe isso, tá? Então aqui a gente está falando disso, por isso que eu trago, assim, essa questão, e é bem pessoal, tá? Lua em aquário, lua cheia em aquário, né? Então o sol tá em leão. A gente está falando de algo que nos afeta bem pessoalmente mesmo. Claro, né, num âmbito maior, sim, Aquário vai falar do social, vai falar da política, das causas sociais, só que a Lua é bem pessoal, tá? Então aqui esse mapa ele afeta de maneira bem pessoal mesmo, então para cada um isso vai reverberar de uma maneira distinta, mas a minha sensação olhando esse mapa aqui é de resoluções relacionadas à área das amizades e resoluções num sentido, porque a lua cheia sempre vai falar de colheita, sempre, sempre. Então, assim, é de talvez diante de uma situação que envolve amigos ou algo nesse sentido, alguma relação interpessoal que talvez ficou meio esquisita ou ficou, sabe, uma distância muito grande, um foi para um lado, o outro foi para o outro e, e, sabe, ficou uma coisa meio estranha, talvez por algum motivo ou por outro, mas eu consigo colher o que de melhor existe nessa relação. E talvez se eu olhar para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, para a maneira com a qual eu lido com o mundo, com as pessoas, a maneira com a qual eu julgo as situações, eu faço discernimento das questões da minha vida, talvez eu vou encontrar resquícios dessa relação. E talvez, né, a gente não esteja falando aqui de uma pessoa, de um amigo específico, talvez seja mais de uma situação, aí vai depender da realidade de cada um. Mas aqui eu diria que tem, quando a gente refletir sobre isso, vai vir na nossa mente alguém mais específico, uma pessoa mais pontualmente específica. Então aqui, como é uma lua na casa de Escorpião, é algo mais interno mesmo, tá? Ainda mais com esse câncer todo aqui, né? Com essa energia de câncer forte aqui, é, e conversando só com o sol, é uma coisa mais íntima mesmo. É eu dentro de mim refletindo e me dando conta, e me lembrando, olha o câncer, né? Me lembrando, trazendo memórias específicas relacionadas a um relacionamento de amizade específico aqui que eu consigo enxergar o quanto isso afeta o meu presente e o meu futuro também, porque o presente desenha o futuro e Aquário vai falar de futuro. Então, o quanto aquilo que eu vivi e que, de certo modo, ainda vivo, porque revivo as memórias dentro de mim, mesmo que a gente não se dê conta, mesmo que não seja completamente consciente em relação a essa amizade específica que tem aqui, tá? Então esse mapa aqui me parece que ele traz esse momento dessa lua cheia em Aquário traz memórias específicas sobre situações vividas com alguém que a gente teve uma amizade, que a gente teve e que a gente tem. E talvez essa seja a grande questão aqui, né? Porque às vezes a gente pensa em alguém do passado no sentido de talvez a gente não conviva mais com essa pessoa hoje em dia por um motivo ou por outro. Mas o aquário, ele nunca deixa a pessoa ficar no passado completamente. Por isso que ele é o signo do futuro. Ele não deixa a pessoa, pode ser que eu vivi situações no passado com ela, mas esse passado ele continua acontecendo dentro de mim e ele fundamenta o meu futuro. Tá? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui sobre essa lua cheia em Aquário que vai acontecer agora, nessa próxima madrugada. É isso.